mas nós temos no meio de nós homens verdadeiros e santos. Eu conheci a Thalita desde menina, ela foi minha aluna, linda, perfeita, com uma voz, com um timbre que eu nunca tinha ouvido antes aqui. Uma menina que cantava com timbre de voz, e quando cantava, meu Deus do céu, de repente foi acometido desta doença, e ele casou com uma moça linda, porque Thalita era muito linda, muito bonita. E ele foi vendo ela perdendo essa beleza, a beleza estética. Às vezes era de madrugada, eu estava acordado e Thalita estava acordada também, e eu começava a conversar com ela lá no Rio de Janeiro, e eu conversava com ela pelo Face. E ela dizendo, está difícil, eu digo, mas Deus está contigo, e a gente conversando pelo Face, conversava horas e horas e orando por ela. E eu tenho certeza que a Thalita está até hoje, porque a igreja está segurando ela em oração. E que Deus tem um propósito na vida dela. E não é fácil para um homem jovem como ele ficar ao lado de alguém que ele ama e ver perdendo tudo aquilo que é essencial na vida da mulher. Não estou falando só dos órgãos que ela já perdeu, né? Mas da própria beleza, né? Deus fez a mulher linda. Mas a beleza mesmo também está na vida dele, porque ele não a abandonou, não a deixou. E aquilo que ele falou, ele deve ter ouvido muito. Larga, isso não é mais problema teu, é novo. Mas casamento é isso. Então, eu admiro muito homens bíblicos, e ele é um homem bíblico. Porque a Bíblia fala que até que a morte separe. E ele está junto com ela. Né? E eu tenho certeza que não tem sido fácil. Para ele, principalmente para ela. E que vemos a palavra do nosso filho amado Leléu. Né? Leléu aprontou tanto, irmão, que eu não quis mais nem saber dele. Rapaz, Leléu era uma bênção. Eu falei, pastor Jorge, toma de conta de Leléu que eu não tenho mais paciência, não. Aí o pastor Jorge levou lá para a casa dele, e taca. Aí nós sabendo hoje que ele ia ser um homem, né, com 30 anos, com esse testemunho abençoado, isso é só o começo na vida dele. Né, em nome de Jesus. Daqui a pouco vem o cajuzinho. Glória a Deus. É? A castanhinha, né? O filhão, filhinha. Vai ser uma bênção. E, amados, eu vou sem demora. Essa palavra não vai ser longa, né? A gente tem falado assim que nossos encontros são 3 ministrações, mas não são longos porque um vai complementando o outro. E eu vou orar para que Deus continue falando da vida do pastor Flávio. Eu vou falar sobre o terceiro P aqui na ordem, o homem pastor. Quem quer ser pastor aqui? Olha aí, Raimundinho quer ser pastor, em nome de Jesus. Agora que a taca vai descer sobre o lombo dos pastores. São 3 P, provisor, protetor e pastor. E eu quero falar da responsabilidade do homem na sociedade e na igreja. Abra sua Bíblia em Ezequiel 22, versículo 30. Ezequiel 22, 30. Eu quero aqui honrar o irmão Manuca, o irmão pastor Hamilton, os seus filhos estarem aqui. O meu não está aqui porque eu liberei, né? Na verdade, eu liberei os homens do Ministério de Louvor, que estão fazendo uma reunião hoje. E eu os liberei, por isso que meu filho não está aqui. Mas eu quero louvar a Deus, né? Pelos pais e principalmente os filhos estão aqui. Porque essa é a ordem, né? O pastor Jardson, né? Eu digo assim, né? Porque já são homens, né? Já são homens e não é fácil você andar com um filho homem, né? Já formado, assim, como esses meninos já são praticamente, né? Quando é criança, a gente está atrás na base do beliscão e do cascudo. Mas nessa idade aí de Manuel, nessa idade aí do Gabriel, é toda uma construção. Glória a Deus!
Ezequiel 22, versículo 30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Esse texto aqui está dentro do contexto que o Senhor está falando ao profeta Ezequiel, que ele tem buscado homens, naquela época ele buscava homens que estivesse na disposição de tapar brecha, de se colocar à disposição do Senhor, perante ele e toda a terra. Homens que tivessem dispostos a serem o profeta, homens que tivessem dispostos a serem pastores, homens que tivessem dispostos a serem obreiros na obra do Senhor. Para que Deus não destruísse a terra, porém a ninguém achei. Mas você pode levantar seu braço e dizer assim: Senhor, não precisa mais buscar. Eis-me aqui. O Senhor já me achou. Eu estou disposto a ficar na brecha entre ti e essa terra, em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas. Amém, bonito ao Senhor. Amados, nós vivemos hoje em um tempo de crise moral. Eu falei logo no início aqui que as mentes das pessoas estão sexuadas ou hipersexuadas. A imoralidade familiar, o declínio espiritual, a inversão de valores nos faz refletir muito da nossa posição como homens hoje. Eu ouvi um repórter falando de que, quando ele percebeu que as mulheres estavam caindo na imoralidade, ele disse: estamos perdidos. Porque os homens já caíram faz tempo na imoralidade. Mas quando você vê mulheres baixas, com certas atitudes, e antigamente a figura da mulher era uma figura da reserva moral da família, da reserva moral dos filhos. Hoje a gente vê que os filhos estão completamente perdidos por homens imorais e mulheres vulgares. Não são todas, é claro, mas a gente tem visto isso acontecer. Então hoje Deus está buscando alguém para ficar, para tapar essa brecha, a começar na sua casa, a começar na sua família, colocando a moral, a ordem, na sua casa e nos seus filhos, fazendo filhos homens honrados, meninas honradas, e fazendo com que o seu casamento seja um casamento forte e exemplar. Então Deus está procurando homens que se coloquem nessa posição para poder dar exemplo a uma sociedade que está completamente em crise moral, familiar e, acima de tudo, espiritual. Deus não está contando com os políticos, Deus não está contando com os reis, com as rainhas, Deus não está contando com os governadores, com os prefeitos. Deus está contando com os homens da igreja. A igreja tem que ser a reserva moral de uma sociedade corrompida. Mas como o irmão Riva falou, que os homens estão se divorciando, as mulheres estão se divorciando, a vergonha está entrando na igreja, um mau exemplo também. A hipergraça tem confundido diabolicamente a mente das pessoas, onde basta crer em Jesus, mas que o Senhor vai te aceitar da forma que tu quer e você não precisa mudar. Então, muitos enganos têm entrado na igreja, mas o Senhor está procurando homens verdadeiros que se coloquem na brecha e diga: Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fazer como Josué, aquele que continuou a obra de Moisés. Ele consegue atravessar o povo depois de muitas guerras e conquistar a Terra Santa, Israel. Mas chegou no final do seu ministério em que o povo resolveu se corromper. E o que Josué faz? Ele pega a mão da sua esposa junto com seus filhos, manda chamar os príncipes, os principais de Israel,
e diz: olha, se convém a vocês servir outros deuses, sirvam. Se convém a vocês cair na imoralidade, caiam. Se convém a vocês, aqui eu já estou fazendo alguns acréscimos, colocando na nossa situação hoje. Se vocês querem viver uma vida promíscua, imoral, se vocês não querem mais a família de vocês, se vocês querem viver nessas drogas, nessas bebedices, nessas coisas aí, nessas ideologias, dessas loucuras desse mundo, vão! Vão! Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a posição do homem pastor. Ele conduz a sua família não conforme as regras ditas pelo mundo, mas conforme as regras básicas da palavra do Senhor. Aqui é o nosso norte, é o nosso direcionamento. E aqui é que nós seguimos a palavra de Deus, em nome de Jesus. A palavra de Deus nos mostra que a responsabilidade do homem vai além do seu lar. Ele é chamado a ser líder, protetor e exemplo no mundo e na casa do Senhor. O homem como referência de justiça na sociedade. Eu nunca esqueço do irmão Marinheiro. O pastor Jardim vai lembrar seu Marinheiro lá de Estiva. Marinheiro era só a polícia ver ele era drogado, né? Ele vendia droga, essas coisas assim. Era só a polícia ver ele e prendia ele. E uma vez eu e o pastor Jardim e outros irmãos fomos ministrar na Boca de Fumo, lá na Estiva, por detrás do porto ali. E ali 7 pessoas se converteram ao Senhor, inclusive o seu Marinheiro. Quando a polícia soube que seu Marinheiro se converteu e que ele estava indo para a igreja, primeiro que ele foi lá, um dos policiais, e disse assim: agora eu sou um homem de Deus, viu? Ele não podia ver a polícia, ou ele corria, ou ele baixava a cabeça. Dessa vez ele foi lá e disse: ó, já me converti. Ele já era conhecido da polícia. Eu me converti, sou um homem de Deus. Os policiais disseram: olha, pronto. E ele se converteu de fato. Levou toda a família dele para a nossa igreja. E Deus fez uma grande obra naquele homem. Lá na Boca de Fumo. Mas porque nós nos colocamos na brecha para pregar para esses homens. Amém? Então é isso. Deus quer usar o homem como referência de justiça. Aquele que era um maconheiro, um vendedor de droga, agora chega para a polícia e diz: não devo mais nada. Já sou de Jesus, ele me perdoou. Em Miqueias capítulo 6, versículo 8, diz assim: e ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Deus não procura apenas força física, mas um homem de caráter justo. O homem que não tem que se envergonhar, que tem que levantar a cabeça diante da polícia, diante da sociedade, dos vizinhos, pois agora não é mais o drogado, não é mais o alcoólatra, não é mais o prostituto, não é mais alguém que antes servia de palhaço para a sociedade. Agora você é um homem restaurado, porque Deus te justificou em Cristo Jesus. Agora eu sou crente, sim, Senhor. Aleluia! Quem era Raimundinho? O homem que saía bom de casa e só voltava bêbado. Pois hoje, se a gente pregar Raimundinho na parede, a igreja lota. Porque Deus tem feito justiça na vida dele. E assim cada um de nós, eu principalmente, nós temos uma história. Mas eu nunca esqueço a história do irmão Beto. O quase pastor, está quase sendo pastor, irmão Beto. Eu ganhei o irmão Beto para Jesus. Você acredita que o irmão Beto comprou um caminhão para o filho dele buscar ele bêbado? Um caminhão não, um carro de mão, perdão. E aí, mandava avisar na casa dele que Beto já estava bêbado, caindo no bar. O filho dele pegava o carro de mão. Os amigos botavam ele dentro do carro de mão. E o filho, olha que vergonha. Vergonha para ele, vergonha para o filho, vergonha para a casa dele.
E ele saía gritando nesse carro de mão e o filho dele levando, e todo mundo achando graça. Porque a cachaça, antes de matar, ela humilha. Mas Beto se converteu e hoje é um homem de Deus. Já ganhou várias almas para Jesus, amém? Pode bater palma. Deus está buscando o homem como referência de justiça na sociedade. Não por nós, mas por Cristo. Cristo nos libertou. O homem deve ser exemplo de integridade no seu trabalho, no trânsito, nas palavras e nas atitudes, nas pequenas coisas. Amados, o mundo, a sociedade está de olho em nós. Os crentes, os homens crentes. Porque na primeira falha nossa, o que eles vão dizer? Esse não é crente. Esse não é um homem de Deus. Isso aí está enganando. Esse aí é crente que a gente é besta. Eles aceitam e acham bonito um cara bêbado, porque para eles isso é normal. Mas para nós, qualquer falha, qualquer deslize, serve para mau testemunho e para escândalo deles. E a gente tem que se vigiar muito, porque nós somos agora um representante de Cristo, um embaixador de Cristo. E nós precisamos andar com justiça. Nós temos que ser exemplo de integridade no nosso trabalho. Ser um profissional. Ser pessoas benquistas e desejadas. No sentido de que ele é um bom profissional. E nós temos tantas vantagens, amados, que se vocês abrirem a mente de vocês, como o Leléo falou, nós temos tantas vantagens no empreendimento, porque hoje as empresas preferem contratar um homem crente do que um homem do mundo. Porque os homens do mundo, hoje eles começam a beber, amanhã também, segunda eles não aparecem no trabalho. E os empresários reclamam demais, isso em todas as áreas, porque eles estão ressacados. Eles preferem dar oportunidade para aqueles que são crentes, que eles sabem que as chances disso acontecer são poucas. Você sabia que nas escolas, os meninos, eu falo da Escola Fundação Bradesco, os meninos e as meninas que são evangélicas são os mais inteligentes que tem lá. No final do ano, há uma premiação, o Léo sabe disso, há uma premiação para os melhores, amados, só dá crente. Porque nossos meninos crentes também sabem, né? Existe essa premiação, os melhores de todas as turmas. A maioria são crentes. E eu dou glória a Deus, porque isso prova de que aquele que segue, aquele que é crente, aquele que está na igreja, fazendo tudo certinho, ele vai ter sucesso. Deus tem um sucesso para nós. Portanto, porte-se com integridade. Onde você for, seja uma pessoa íntegra. Seja uma pessoa honesta. Compre e pague. Não deva a ninguém a não ser o amor, como diz a palavra do Senhor. Limpe seu nome. Levante sua cabeça. Seja um empreendedor. E abençoe as pessoas. E sejam quistas a ponto das pessoas desejarem você ser o funcionário dela. De você trabalhar nessa empresa. No trânsito, obedeça as regras. Ah, mas aqui não tem fiscalização. Mas tem regras. Seja fiel nas suas palavras e nas suas atitudes. Palavras honrosas, respeitosas, atitudes de realmente homens que têm hombridade. Isso é ficar na brecha. A sociedade está carente de homens que não se vendem, que defendem o certo, que respeitam o próximo e que têm temor de Deus. Aí a gente lembra de Daniel. Tinha tudo para se corromper. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém, leva as crianças, os jovens, mulheres e alguns homens, leva para a Babilônia. Mas Daniel era um menino que tinha hombridade. Não se corrompe com as iguarias do rei. E por causa dessa atitude dele, que Deus não mandou fazer, você vai ver Daniel fazendo tudo porque ele era homem, era um menino de princípios. Você só vai ver Deus usando Daniel depois das atitudes dele, que ele tomou diante do rei. A sociedade está carente de homens que não se vendem,
que defendam o que é certo, que respeitam o próximo e que têm temor de Deus. Homens que têm temor de Deus. Homem que anda diante dessa sociedade corrupta e injusta, mas ele não se vende. Na última reunião dos pastores, foi um vereador reeleito, cristão, para conversar conosco, e eu falei algo para ele. Eu disse, olha, a Associação de Pastores precisa sim de uma representação na Câmara, porque sabemos que politicamente tem coisas que a gente só consegue alcançar se tiver alguém lá. E que bom que Deus lhe colocou lá, vereador. Mas eu quero fazer uma pergunta, o senhor é um cristão político ou um político cristão? Mas qual é a diferença, pastor? Porque o político cristão, o político vem na frente do cristão. O político cristão, ele se converte conforme a sua conveniência. Ele não vive os princípios cristãos, ele vive o princípio da política, mas ele se diz cristão. Então hoje ele vem na igreja evangélica, se converte, ele vai na católica, se converte, ele vai no espiritismo, se converte. Onde dão espaço para ele, ele nega às vezes os seus próprios princípios. Agora, o cristão que foi chamado para a política, esse sim é o que nos interessa, é o que deve estar lá. Porque o cristão político, ele está político, mas ele sempre será cristão. E ele não se corrompe, e ele não se vende. Ele anda conforme o princípio. E falei para ele, se o Senhor for um cristão político, então pode contar conosco. Assim o Senhor será o nosso representante lá na Câmara, como ele se apresentou. Aleluia, quem está entendendo? Vou dar uma salva de palmas a Jesus. Deus está procurando homens como sacerdote da família e coluna na igreja. Em 1 Timóteo 2,8 diz, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Pense no negócio que não persegue, irmão. Essa é a história de ira e contenda. Porque nós somos homens, nós somos protetores. Mas o Senhor quer que nós levantemos nossas mãos para orar em todo o lugar. O homem é chamado para liderar espiritualmente a sua casa e servir como pilar da sua igreja. Esse é o nosso objetivo no HP3. Levantar homens espirituais. Que nós entendamos que o Senhor, Ele age através do Espírito Santo e Ele quer buscar homens espirituais. Mas para nós nos tornarmos homens espirituais, nós temos que organizar o nosso tempo, porque muitas vezes nós dizemos, é porque eu trabalho muito, não dá tempo para a igreja, mas é porque eu trabalho muito, não dá tempo de orar, é porque a gente está sempre dando uma desculpa para Deus, mas na verdade, essa desculpa não vai servir nada a nosso favor. Porque se Deus vai falar conosco, vai falar para um homem espiritual. E para eu me tornar espiritual é muito simples. Não é só vir à igreja um domingo sim, um domingo não, ou às vezes. É eu ter uma ligação com Deus, em oração e na palavra e em jejum. É eu entender que o Senhor confirma no meu espírito que eu sou filho de Deus. É Ezequiel chegar e dizer assim, Senhor, não procura mais, eis-me aqui, como fez também Isaías. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Mas para isso, Deus está procurando homens, trabalhadores, super ocupados, mas também que sejam espirituais. Eu estou há 24 anos de convertido. Você sabe qual é o meu maior medo? Perder a minha espiritualidade. Hoje sou pastor de pastores, mas o meu maior medo não é perder as igrejas, ou perder meu emprego. O meu maior medo é que nem o medo de Davi. Senhor, não afasta de mim o teu espírito. Meu maior medo é perder a minha vida espiritual, porque eu sei que é por ela que eu sou conduzido. Meu maior medo é perder o prazer de ler a palavra de Deus e de orar. Que Ele me tire tudo, mas que Ele não tire de mim a sua presença. Deus está buscando homens espirituais, repito, que são muito ocupados, mas
que tire um tempo de qualidade para ele. O dia tem 24 horas. 10% de 24 são 2 horas e 40 minutos. Às vezes nós não tiramos nem isso em oração. Os judeus, que Deus agora está ajudando, lá em Israel e Irã, vocês sabiam que hoje teve um terremoto? Deus está agindo? Teve um terremoto no Irã. Deus entrou na guerra, irmão. Mas tirando o defeito dos judeus e as discordâncias doutrinárias que nós temos deles, mas esse povo para tudo para orar, irmãos. 9 horas eles estão orando, meio-dia estão lá batendo a cabeça lá na pedra, lá do Muro das Lamentações. O povo que ora com o seu livrinho, o povo que ora. Será que esse povo não tem que fazer? Tem, mas acontece que a vida espiritual para eles é uma prioridade. Hoje mesmo eu passei em frente a Eletrolar. Está fechado. Por quê? Porque o dono é adventista. Eu discordo de tudo sobre os adventistas, mas eu concordo no que eles fazem. Porque se eles acreditam que hoje é um dia sagrado, então que se dane o lucro. Sábado. Mas os caras são tão obedientes ao que eles acreditam, que eles fecham a loja o dia inteiro. Abram mão de lucro, mas não negam a sua fé. E nós? Nunca temos tempo para Deus. Nunca temos tempo para nada. Achando que nós estamos sendo usados, mas na verdade nós estamos sendo reprovados. Porque é tanta atividade e tanta desculpa que a gente dá para o Senhor. E aí eu vejo um irmãozinho que eu não sei se vai para o céu, que é considerado uma seita, que tem uma loja grande como aquela, mas não abre mão da sua doutrina e da sua fé. E nós? Às vezes nem para a igreja a gente vai, irmão. E quando muito vai, é só no final de semana, no domingo. Deus está procurando homens sacerdotes, que assumam a sua vida espiritual, que tenham uma dedicação de amor ao Senhor. Aleluias! O homem é chamado para liderar espiritualmente a sua casa e servir como pilar da igreja. Muitos lares estão sem direção porque o homem abandonou o altar. Você tem um altar na sua casa? Muitos lares, muitas mulheres, muitos filhos estão sem direção porque o homem está distraído. Porque o homem não está na direção, não está no comando. A igreja precisa de homens comprometidos com a oração, com o serviço e com o discipulado. Os homens devem estar comprometidos com a sua vida financeira. Deus tem uma provisão para quem quer pastorear a sua casa. Deus tem uma provisão para quem quer ser o protetor da sua casa. Porque Deus não abençoa homem sem propósito. Coloque isso no seu coração. Deus não abençoa homem que não tem propósito. Coloque um propósito na sua vida. O pastor Leandro falou, eu quero casar, eu quero constituir uma família. Pronto, Deus abençoou. O nosso problema é que nós vivemos muito sem propósito e queremos tudo de Deus. Deus é um Deus com propósito. Coloque propósito na sua vida. Coloque propósito na sua vida financeira. Para que tu quer tanto dinheiro? Para quê? Eu acredito que se Deus colocar tanto dinheiro na tua mão, tu vai te desviar. Porque com pouco assim já é uma guerra, imagine com muito. Por isso que o Senhor fala, seja fiel no pouco e no muito eu te... Tem gente que diz assim, quando eu tiver isso, eu vou fazer isso para Deus. Quando eu tiver isso, eu vou fazer. Meu filho, o que tu tem agora para fazer para Deus, para que Ele possa multiplicar? É o que você tem. Você tem que estar comprometido com a sua vida financeira. E você quer prosperar? Seja um dizimista. Todos nós aqui, tirando os mais jovens,
Mas todos nós aqui já gastamos dinheiro com cachaça. Quem já fez isso, levanta a mão. Quanto é que você gastava? Quanto é que a gente gastava, irmãos? Às vezes era todo. Eu não era fumante viciado, mas de vez em quando comprava uma carteira só para fazer o charme ali na mesa. Quanto você já não gastou com a casa da titia? Quanto a gente não gastou para o mundo? E o quanto você tem separado para Deus, para que você seja abençoado nos seus dízimos e nas suas ofertas. Tem homens que não dizimam, ainda bem que não é o caso de vocês, mas tem homem que só quer ofertar. Deixa eu te explicar rapidinho aqui. Se você não dizima, você não está sendo fiel. Maior prova do dízimo é a sua fidelidade, não é o seu dinheiro. Mas tem homens que são avarentos, porque gastava tudo para o mundo, mas quando chega para Deus, e Satanás roubava mais do que 10%. Eu trabalhava como motorista em supermercado, e motorista de supermercado não ganha mal. Porque além do salário tem uma série de coisas, de segurança e tal. Irmãos, eu recebi o meu dinheiro numa sexta-feira. Peguei os colegas e fomos farrear, gastei tudo. Na segunda-feira eu estava pedindo R$2 de vale. Como é que você gasta um salário todinho no mundo e na igreja você não consegue dar 10%? Seja responsável e fiel, porque o mundo vai te pelar todinho, irmão. Você fica com 90%. Quem não sabe trabalhar com 90% acha que você mais vai fazer a diferença. Mas coloca 10% na mão de Deus para você ver o que acontece com os 90%. Uma vez eu pedi para que Deus me desse um entendimento profundo. Olha, presta atenção que Deus me entregou. Um entendimento profundo do dízimo. Porque você sabia que o dízimo não faz prosperar? Dízimo não te faz prosperar. Porque o dízimo é uma lei. Não entra pelo coração, não. É uma lei. Eu disse, Deus, eu já preguei tanto sobre dízimo, eu estou ficando repetitivo. Como é que eu posso explicar agora, de uma forma diferente, a importância de dizimar? Olha o que Deus me entregou, irmãos. De onde vem o dinheiro do nosso salário? Você sabe de onde vem o dinheiro? De onde esse dinheiro passa? Por mãos que ele passou? Será que esse dinheiro tem sangue? Então, bora imaginar a situação. Um ladrão vai lá, mata uma pessoa, pega lá R$200, matou. Esse dinheiro já é um dinheiro roubado a nível de sangue. Vai no supermercado, compra esses R$200. Esse 200 passa para cá, que passa para lá, que passa para lá, que passa para lá, até chegar esses 200. Sujo de sangue chega na sua mão. E por que é necessário você dizimar? Porque quando você dizima, você santifica os 90%. Você quebra toda a maldição de dinheiro, você não sabe de onde ele vem. Quando você entrega os 10%, é santificado os 90%. Deus santifica os 90%. Agora, isso é uma explicação que tem que ser pela fé. Porque se falar para um homem natural, ele vai dizer que isso é besteira. Outro dia eu peguei um dinheiro sujo de tinta. O que é dinheiro sujo de tinta, irmão? Dinheiro roubado, porque agora tem um dispositivo que quando vai roubar, explode. Aquele dinheiro não presta. Chegou na minha mão. Eu digo, eu que quero saber dele. Era R$50. Eu que quero. Tá doido? Comprometimento, eu vou chegar no supermercado e a mulher vai olhar assim, você roubou aonde? Era notório que era tinta mesmo de roubo. Isso chegou na minha mão, um dinheiro desse. Deus me livre. Você está entendendo? Deus está buscando homens como sacerdotes
que andam de forma espiritual e correta diante do Senhor. Tenha responsabilidade com a sua vida financeira. Tem coisas que são úteis, mas são fúteis. Por exemplo, um celular novo para o pastor. É útil. Não é fútil. Mas você sabia que os algoritmos da internet, do mercados pagos, de tudo, eles colocam uma porção de coisas fúteis e a gente acaba comprando? Porque eles não estão te vendendo um produto, eles estão aproveitando o teu desejo de uma forma bem fácil de você ter alguma coisa. Eles não vendem mais produtos. Eles aguçam o teu desejo, e isso também entra na área da pornografia. Eles não estão te oferecendo uma mulher, estão te oferecendo uma diversão online. O problema não está na mulher, o problema não está na imagem, o problema não está nos algoritmos, o problema está em você. E você tem um desejo incontrolado, inconsciente por aquilo. E toda vez que aparecer algo para despertar um desejo em você, você vai lá clicar e vai cair e vai ser escravo da pornografia. É isso que o comércio moderno faz. Amém? Estou terminando. Estou gostando? Rapidinho, muita coisa. O homem como agente de transformação. Em Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Só voltando um pouquinho que eu não terminei. O dízimo, ele não prospera. O que prospera é a oferta. Mas se você só ofertar sem dizimar, você da mesma forma você não vai prosperar. Porque o dízimo, ele fecha a boca do cofre, fecha a porta do fundo, para que nada te devore. E a oferta começa a entrar, a oferta começa a te abençoar. Amém? Só voltando. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deus não chamou o homem para ser espectador, mas instrumento de transformação. Os teus filhos estão te olhando. Os filhos dos vizinhos estão te olhando. Na tua empresa, as pessoas estão te olhando. Irmão Léo já foi? Pastor Léo? Tinha um homem na rodoviária, que ele ficava lá na rodoviária. Bem vestido, ele ficava lá na rodoviária, olhando. No segundo dia, o homem estava na rodoviária, olhando. No terceiro dia, o homem estava na rodoviária. Não sei se foi no terceiro ou no quarto dia, ele chama Leandro. Qual é seu nome? Seu Leandro, você que é o dono da agência aqui, sou. Você quer trabalhar comigo? Eu sou diretor de uma agência de viagem, assim, para ir para fora e tal. E eu estava aqui observando os pessoal aqui. E eu vi que você é um exemplo. Que fechou contrato com o Leandro por causa do exemplo que Leandro dá. De seriedade, de trabalho no ambiente. Leandro contratou um jovem da nossa igreja. E ele chegou para mim e disse assim: pastor, esse jovem está dando trabalho, não sei o quê, te deu uma oportunidade, e está envergonhando, dando trabalho, despede. Mas, pastor, despede, meu filho. Aprenda uma coisa, você é um empresário. E tudo que compromete a imagem da sua empresa, bota para fora, seja crente, seja o que for. Separe as coisas. Deu oportunidade? Deu. Não quer? Vaza, meu irmão. Não venha dar mau exemplo aqui, não. E assim ele fez. Já chegou a dar umas 2 oportunidades, mas botou para fora. Porque homem tem que ser sério. As pessoas querem investir em homem sério. Então, seja lá quem for. Primeira coisa de um funcionário que não tem responsabilidade, quer brincar, bota para fora. Pode ser teu pai, tua mãe, seja quem for. Vaza. Porque tem responsabilidade para com a empresa. É a imagem da empresa. Quantas vezes você já viu o professor da fundação bebendo nos bares aí? Tem professor que bebe. Tem professor que gosta de festa. Mas eu duvido se ele fica exposto aqui. Sabe por quê? Porque nós representamos uma empresa séria.
Você não vai encontrar professores, pelo menos aqui nessa cidade, dando mole e mau exemplo. De jeito nenhum. Por causa da seriedade de que a gente representa. Da mesma forma é o reino de Deus. Você representa o reino de Deus. Então seja uma pessoa séria. O reino de Deus não é para moleque. O reino de Deus é para homem. E nós estamos representando uma coisa séria. Nós somos embaixadores de Cristo. Somos homens sérios, honrados. Homens de uma mulher só. Pais. Filhos. Eita, Jeová. Na escola, no trabalho, na política, na vizinhança, o homem cristão precisa romper com a conformidade e manifestar os valores do reino. Ele deve ser voz profética que denuncia o pecado e aponta para a esperança. E para encerrar, o mundo clama por homens assim. O mundo está clamando por homens responsáveis. O mundo está em crise por falta de homens na brecha. Deus continua dizendo, busquei um homem, mas nós continuamos dizendo, eis-me aqui, Senhor. Você pode encontrar em mim, apesar de todos os meus defeitos, um compromisso com o teu reino. Por isso, homens, desejam hoje ser um homem de justiça na sociedade, um sacerdote fiel no lar e na sua igreja, um agente de transformação do mundo. É isso que Deus espera de cada um de nós. Amém? Então vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia!